Olá! O projeto Ministério da Palavra na Voz das Mulheres traz a reflexão dos textos do quarto domingo do tempo comum. As leituras deste domingo atentam para o carinho e o cuidado que Deus tem para com os mais pobres e humildes e o compromisso que o povo de Deus deve ter para com estes, que são os mais fragilizados socialmente. A primeira leitura é do profeta Sofonias, que atuou na época do rei Josias, entre os anos de 639 e 609 a.C. Época difícil em que o reino de Judá estava submetido ao poder da Assíria. A sociedade estava completamente corrompida. Os juízes eram corruptos, os comerciantes tiravam vantagens dos mais humildes, a elite cometia inúmeras arbitrariedades. Enfim, era uma situação de não salvação. Também o salmo deste domingo, que é o 145, 146, atenta para esse fato. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos, protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva, ou seja, tudo o que o povo de Judá não estava fazendo na época de Sofonias. Nesse sentido, Sofonias pede a conversão de uma mentalidade que despreza os mais desfavorecidos socialmente, gerando indiferença e desprezo aos pobres. Hoje nós temos uma palavra para representar essa atitude, essa mentalidade, é aporofobia. Áporo vem do grego pobre, né? E fobia, medo, que a gente traduz como rechaço, né? Desprezo. Então a aporofobia é o desprezo ao pobre. E para a literatura profética, a pobreza é fruto da opressão e da injustiça. Não é obra do acaso, da sorte ou vontade divina. Então, essas categorias, né? Dos mais marginalizados, dos mais fragilizados, requerem atenção de Deus e do povo de Deus. O texto da segunda leitura, que é de São Paulo, já prepara a reflexão para o Evangelho de São Mateus. São Paulo nos apresenta uma outra lógica, a lógica de Deus, que revelou sua sabedoria da forma mais inesperada às pessoas mais improváveis. Pessoas que são insignificantes, desprezadas e classificadas como nada perante ao mundo. São Paulo nos diz que não há um sistema filosófico, nem um código de leis que possa comunicar a salvação de Jesus Cristo. A sabedoria do Evangelho é loucura para os sábios, para os filósofos e os escribas. Deus se revela aos pequeninos, aqueles que o mundo despreza, não aos prestigiosos, eruditos, ricos ou poderosos. Mais uma vez, a leitura deste domingo atenta para o zelo de Deus aos mais pobres e necessitados. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, explicita essa nova lógica para a vida dos cristãos, que é o Sermão da Montanha. Jesus apresenta um programa ético para os seus seguidores e seguidoras que não anuncia proibições, não exprime preceitos ou leis fundamentais. Quando Jesus anuncia bem-aventurados, ditosos, felizes, dependendo da tradução aí da sua Bíblia, ele está propondo uma nova lógica para a ética cristã, a passagem de uma ética das obrigações e deveres para uma ética da felicidade e ventura. O reinado de Deus, preconizado por Jesus, com sua ética referente ao Sermão da Montanha, tem como foco e centro a felicidade do ser humano e não o cumprimento de leis e obrigações. Então, Jesus inicia o seu sermão dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui nós temos uma diferença do texto de Lucas. Mateus utiliza a expressão pobres de espírito, Lucas utiliza somente o termo pobres.
Mas é feliz quando Mateus utiliza esse termo pobres de espírito, porque ele elimina a possibilidade de uma interpretação errônea, segundo a qual a carência de bens materiais por si só possa proporcionar a felicidade ou ser um valor perante Deus. Então, a tradição cristã considera os pobres de espírito como aqueles que, despojados do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, sustentam a sua vida na graça, na misericórdia de Deus. Humildade é a característica daqueles que reconhecem a sua miséria espiritual e sabem que são dependentes do amor, da compaixão e da misericórdia divina. Também podemos pensar em pobres de espírito como pessoas que estão em situações de carência existencial. Fracasso, frustrações, sensação de exclusão ou de indiferença podem ser tão dolorosas quanto a situação de uma pobreza material. O Papa Francisco faz referências às periferias existenciais, onde pessoas experienciam profundas feridas internas, suportando às vezes a solidão, a depressão, a tristeza. Enfim, pobres de espírito é uma gama que pode ser ampliada também. São 8 bem-aventuranças que Jesus fala, né? 8 bem-aventuranças. E nelas, Jesus tira o véu e aponta que o começo do reino está acontecendo na prática dos mais pobres, como dom e graça de Deus. Portanto, não há bem-aventuranças para os fariseus, nem para os escribas, nem para os ricos e poderosos. A prática dessas pessoas não revela o reinado de Deus. Além dos pobres de espírito, Jesus apontou mais 7 categorias de pessoas. São eles, né? Os mansos e os aflitos, né? Que aí dizem respeito ao relacionamento com os bens materiais, terra e consolo. Temos a fome, temos os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos, que dizem respeito ao relacionamento com as pessoas na comunidade, diz respeito à justiça e à solidariedade também. Temos aqueles que são puros de coração, coração limpo e puro, e os promotores da paz, que dizem aí respeito à questão do relacionamento com Deus, né? De ver a Deus e serem, né, chamados de filhos de Deus. E por fim nós temos os perseguidos por causa da justiça e do evangelho, que é quase uma consequência das bem-aventuranças anteriores, já que a lógica do mundo é indubitavelmente diferente da lógica divina. É possível e até provável que haja conflitos quando o cristão se posiciona política e publicamente. Mas, mesmo nessas condições, mesmo sendo perseguido, a vida do cristão tem sentido. Será sal da terra e será luz do mundo. Enfim, o projeto de reinado de Deus, contido nas bem-aventuranças, visa reconstruir a vida humana na totalidade de suas relações, seja com os bens materiais, seja com as pessoas e a comunidade, seja na relação com Deus. É um projeto para a comunidade, por isso as bem-aventuranças estão no plural, porque ninguém pode ser feliz sozinho. A felicidade é relativa à comunidade, ao grupo, à sociedade como um todo. Não é algo privado, não é uma questão meramente individual, mas é essencialmente social e comunitária. Jesus indica que a felicidade de cada um está condicionada à felicidade dos outros com quem se convive, né? Nós não somos indivíduos solitários, né? Somos solidários. Por fim, o programa ético das bem-aventuranças busca refazer as relações familiares, as relações de trabalho, as relações entre governo e povo, de modo de que possa haver justiça para os mais pobres, os mais frágeis, que são o alvo da mensagem do Sermão da Montanha. Uma boa semana para todos e todas.